Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre os principais ácidos, onde a gente encontra eles na natureza e quais são os efeitos deles. Então, o principal ácido aí que acho que todo mundo mais ouviu falar é o ácido sulfúrico, né? Dado pela fórmula H2SO4. Tem essa fórmula estrutural aqui, duas S dupla O, ligado também a duas hidroxilas, né? E esses hidrogênios aqui, ligados ao oxigênio, são os hidrogênios ionizáveis dele, né? Ele é um diácido. Então, o ácido sulfúrico, ele vai ser a substância inorgânica de maior produção mundial. Então, ele vai ser muito utilizado aí na indústria para fabricação de produtos petroquímicos, né? Fabricação de tintas, fabricação de baterias de carro, fabricação de detergentes, de fertilizantes. Muitos desses compostos aí vão ter o ácido sulfúrico como matéria-prima em alguma de suas etapas de produção. Beleza? Então, ele é um indicador de economia desenvolvida, ele é uma commodity, né? Então, uma commodity é um produto que pode ser fabricado em grande escala e pode ser armazenado sem que haja perdas, né? Que haja perda da qualidade desse produto ou que haja mesmo o vencimento, né, da validade dele, tornando ele inutilizável do seu objetivo principal de produção, né? Então, o ácido sulfúrico é uma commodity porque ele pode ser armazenado por um bom tempo sem que ele estrague, né? Grãos, por exemplo, também são classificados, muitos aí como a soja, que aqui o Paraná é campeão de produção, também é considerada uma commodity porque ela pode ser estocada por um longo período de tempo sem que ela perca as suas funções. Beleza? O principal efeito deletério aí do ácido sulfúrico na natureza vai ser a chuva ácida, né? Então, os combustíveis fósseis derivados do petróleo vão apresentar o enxofre na sua composição, né? Como, por exemplo, a gasolina, por exemplo, o diesel, né? Então, o diesel lá tem aqueles valores lá, diesel S10 ou diesel S20 lá, vai indicar a quantidade de enxofre que vai ter na sua composição. E aí esse enxofre, com a queima desses combustíveis, vai acabar formando o SO2, né? O dióxido de enxofre. E o SO2 ele reage com o oxigênio e com o ar que estão ali na atmosfera, né? Com o oxigênio e com a água, perdão, que estão no ar, né? Na atmosfera, e daí vão gerar a formação do H2SO4, né? Que é um dos causadores aí da chuva ácida. Beleza? E aí, como ele é um ácido forte, ele vai acabar aumentando muito a acidez da chuva, né? Diminuindo bastante o seu pH, e aí podendo gerar danos aí nas plantas, né? No solo, que vai acabar se tornando mais ácido, na água, que vai ficar mais ácida, né? Os oceanos, por exemplo, podem apresentar aquele fenômeno da acidificação oceânica, onde o pH abaixa muito, e aí, por exemplo, a vida nos corais, que depende muito de ter um pH não tão ácido do oceano, acaba sendo comprometida, né? O coral vai ficando mais esbranquiçado e perdendo toda a sua vida, né? Então, seria um grande dano ambiental que pode ser causado pela presença do ácido sulfúrico na atmosfera e depois ele precipitado em forma de chuva. Beleza? Então, a utilização de combustíveis não fósseis, né, fontes de energia alternativa, é muito interessante para evitar que o fenômeno da chuva ácida aconteça. O fenômeno da chuva ácida também pode ser gerado pela presença do ácido nítrico, que é o HNO3, né? Então, ele vai ser utilizado na produção de fertilizantes e de explosivos também, como a nitroglicerina e o TNT, né? Recentemente, agora, né, estamos em 2020, aí 10 de agosto de 2020, na semana passada, houve uma explosão catastrófica em Beirute, na capital do Líbano, devido à presença de nitrato de amônio, né? Então, chegou uma carga de nitrato de amônio lá no porto do Líbano, e aí, devido a falhas nas documentações ali que o pessoal que estava transportando essa carga tinha, né?
acabou que, além do que também a própria balsa, né, o barco que carregava essa carga também não estava em condições muito boas, acabou que o porto libanês ele apreendeu essa carga de nitrato de amônio, que é uma substância explosiva. E aí ficou armazenado lá por muitos e muitos anos, né? Inclusive até os tripulantes ficaram mais de um mês tentando desenrolar a situação para poder continuar a sua viagem, né? E aí meio que a empresa, né, que era responsável por fazer esse transporte acabou abandonando eles lá, né? Inclusive até os tripulantes, depois de ficarem um mês lá, eles acabaram sendo aceitos no país para serem deportados de volta à sua terra natal, né? Mas o navio nunca mais foi buscado, inclusive o navio, por ser um navio velho, acabou afundando lá na própria baía lá de Beirute, né? E a substância do nitrato de amônio ficou lá apreendida, o governo acabou não dando uma armazenagem correta e houve um acidente, né? Que causou a explosão dessa carga e gerou muitas mortes lá no Líbano que ainda estão sendo contabilizadas, né? Mas o ácido nítrico, através da reação dos óxidos de nitrogênio, que também estão presentes ali nos combustíveis fósseis, vão reagir com a água e com o oxigênio do ar, gerando o ácido nítrico, fazendo a chuva ácida. A principal reação aqui que gera o ácido nítrico é essa, ó, o pentóxido de nitrogênio reagindo com a água da chuva e formando o ácido nítrico. Beleza? E aí esse ácido nítrico também, por ser um ácido forte, ele vai acabar reduzindo o pH da chuva, tornando ela muito ácida e causando os efeitos que a gente estava comentando nas plantas, no solo, na água, ou até mesmo, né, em monumentos, por exemplo, de mármore, né, podem acabar sendo danificados aí por ter uma chuva muito ácida, né? Pintura dos carros também, que se tomar essa chuva pode ser danificada, então é um problema real e muito triste, mas que pode ser evitado através da utilização de fontes de energia alternativa que não sejam derivadas do petróleo, que não vai gerar a emissão desses óxidos de nitrogênio, né, entre eles o N2O5, e também dos óxidos de enxofre causadores aí da chuva ácida. Beleza? Também vale a pena a gente destacar o ácido clorídrico, né, que está presente dentro do nosso estômago, no suco gástrico, né? Também ele é vendido como produto de limpeza, né? Como produto de limpeza ele é chamado de ácido muriático, né? Então, uma substância muito forte para ter uma ação desengordurante, por exemplo. Ele vai ser utilizado também industrialmente na produção de papel, de tintas, de couros, de tecidos, né? No caso do nosso estômago, a principal função do HCl ali seria manter o pH dele mais baixo para proteger o nosso estômago de colonizações bacterianas indesejáveis. Então, deixando esse pH mais ácido, evita a proliferação desses micro-organismos que poderiam causar alguma infecção no nosso sistema digestório. Beleza? E também o HCl ele ativa o pepsinogênio, né? Então, o HCl, né, o H+, liberado pelo HCl ali, né, o hidrogênio ácido, o hidrônio, reage com o pepsinogênio e converte ele a pepsina. Pepsina é uma enzima. Enzimas são substâncias ali que funcionam no nosso metabolismo com o objetivo de acelerar reações químicas, né? Então, no caso, a pepsina ela é uma protease. Tudo que tem ase no final é enzima, né? E aí, no caso, como ela é uma protease, ela vai ser uma enzima utilizada na reação de quebra de proteínas. Então, por exemplo, quando você come lá, vai na churrascaria, enche a barriga de carne lá, você comeu um monte de proteína, né? E aí, as moléculas da proteína são moléculas grandes, né? De centenas, milhares de carbonos juntos ali. Para que o seu corpo consiga absorver todos os nutrientes
que existem dentro dessa proteína, o ideal é que ela seja quebrada em pedaços de moléculas menores, né? E aí possibilitem a absorção desses nutrientes lá pelo seu intestino, né? Então a pepsina, ela vai acelerar a reação de quebra das proteínas para que a digestão seja feita mais rapidamente, né? Possibilitando uma absorção mais eficiente dos nutrientes pelo seu organismo, né? Se a carne ficar lá no seu estômago demorando mais para ser digerida, ela vai acabar perdendo alguns nutrientes que você poderia absorver, né? E vale também para outras comidas que não são carne, que tem bastante proteínas, como por exemplo feijão, soja, grão de bico, né? Esses grãos aí são todos ricos em proteínas. Beleza? Então, o HCl ele vai estar presente no nosso estômago, por isso também é comum, infelizmente, acontecerem queimaduras, né? Até da própria pele com vômito, né? Se a pessoa vomita na própria pele e acaba deixando sem limpar aquilo ali, pode acabar causando uma queimadura devido à presença do HCl, que vai ser um ácido muito forte, né? Por isso que é necessário todo cuidado com esse composto, né? O refluxo também, que acontece em algumas pessoas, né? Que acaba que o HCl sai do estômago e vai para o esôfago ali, né? Onde não é um órgão que tem uma estrutura, né? Uma parede necessária para resistir a esse pH tão ácido, né? Esse pH tão baixo do suco gástrico, pode acabar causando queimaduras ali, aquela sensação como azia, né, ou até a própria gastrite que a pessoa tem devido ao refluxo que ocorre quando o suco gástrico sai do estômago e volta ali para o esôfago, né, lugar em que ele não vai ter a proteção necessária para aguentar o pH do ácido. Então, nosso estômago ele vai ter uma capa aqui que reveste ele, né, feita justamente para suportar toda essa acidez tão alta. Beleza? Para finalizar, aqui temos um ácido orgânico, né? O ácido acético, o ácido etanóico, né? Então, todos os ácidos orgânicos são fracos e o ácido etanóico também não vai ser diferente, né? Então, o nome dele, acético, vem do latim acetum, que significa azedo, né? Então, produtos ali derivados do processo de fermentação, quando a fermentação passa do limite, acaba gerando a produção do ácido acético, vai ter aquele cheiro de vinagre, né? Então, por exemplo, vinhos, que são bebidas fermentadas, ou até mesmo cervejas, também são bebidas fermentadas, quando a fermentação passa do ponto, não gera só o álcool, né? Só o etanol, como é quando a fermentação está no ponto ideal, né? Quando essa fermentação passar do ponto, o álcool, o etanol, ele vai acabar se oxidando ao ácido etanóico e daí vai dar aquele cheiro característico do vinagre e aquele gosto azedo também bastante desagradável, né? E aí, por isso, o processo de produção de vinhos e de cervejas deve levar muito em consideração o tempo de fermentação. Então, na hora que a fermentação chegou no seu ponto ideal, né, feito nas análises das indústrias, ela deve ser cessada. E isso ocorre pelo aquecimento da solução. Essa fermentação, principalmente na cerveja ali, ela vai ser gerada por uma bactéria, a Saccharomyces cerevisiae, né? Cerevisiae, né, que fala corretamente. No caso da cerveja. Então, se a cerveja está lá fermentando e você quer que ela pare de fermentar, basta você aquecer ela a uma temperatura acima ali de 70 graus, né? Que já vai ocorrer a morte desses micro-organismos, né? Dessas bactérias, e a fermentação cessa e você consegue fazer o controle da graduação alcoólica e também o controle para que acabe sem azedar a sua cerveja. O vinho, quando azeda, a cerveja, quando azeda, vai ter o cheiro característico do vinagre que vai ser formado pela fermentação do álcool, né? Então, o ácido etanóico, né, ele também é importante na utilização ali do PET, né, o politereftalato de etileno, e ele vai ser tão velho quanto a própria civilização, né? A presença desse composto na natureza foi descoberta da maneira mais difícil, né? Através dos processos de fermentação ali, de produção de vinhos, né, de produção de cervejas,
foi descoberto que se a fermentação passasse do limite, era produzido o vinagre, que daí tornaria inconsumível essas duas bebidas, e aí o pessoal que produz esse tipo de bebida aprendeu a controlar o processo de fermentação. Beleza, pessoal? Então, agradeço muito aí a atenção de vocês, nos vemos nas próximas aulas. Forte abraço, até mais.